participação de todos os segmentos jurídicos como um mercado profissional e da própria estrutura do judiciário. Alguns sinais são evidentes. Exemplo, processo é digital. O processo judicial hoje é todo digitalizado. Processo digital, processo sem ter folha de papel, já é uma realidade. Está em implementação, mas na Justiça Federal, eu atuo muito na Justiça Federal, eu concentro muito na JF, já tive casos de alguns clientes deixaram para fazer a coisa de última hora e quiseram assim, olha, meu motorista vai pegar aí a petição com o senhor e vai deixar lá na Justiça Federal, como a gente sempre fez no passado. E não existe essa possibilidade. Tá? A única coisa que existe no papel é a intimação e a contrafé. E até isso o tribunal está querendo que a gente cuide, né, de imprimir a contrafé, porque o tribunal não quer mais imprimir a cópia da petição da parte quando vai se intimar o outro, quando vai se notificar da ciência, né, citar a outra parte. Então tudo é feito por meio digital. Ou você tem um token, ou você tem um certificado digital, ou você não advoga. E já aconteceu situações bem curiosas, né, de gente que deixou para a última hora, professores de direito, lá no próprio mestrado a gente teve um mandado de segurança impetrado por um candidato, e o coordenador do curso, que é advogado, mas há muito tempo não milita, disse, rapaz, eu fiz aqui as informações do mandado de segurança, vê se está ok aqui, eu vou mandar o motorista levar daqui a pouco na Justiça Federal. Eu falei, não tem mais isso, superado, não existe mais essa história de entregar, está aqui ó, no mandado aqui, você não leu no mandado? Ó? Exclusivamente por meio digital, com certificação digital. Se você for entregar lá às 6 horas da tarde, dentro do prazo, não vai ter. Agora, a sorte dele é que ia até meia-noite, né? O prazo tem essa vantagem, vai até meia-noite. Então, estamos todos no mesmo barco, os sinais são evidentes. Querem alguns sinais mais? Hoje nós já temos quase 1 milhão de advogados, segundo dados da OAB. 40% com menos de 5 anos. Menos de 5 anos de inscrição na OAB. É outro mundo. É o Brave New World, né, que falava já Asimov e tantos outros. Mais de 3 milhões de bacharéis em direito. Nós temos 1.219, acho da última vez, a última contagem, faculdades de direito no Brasil. Dizem que o Brasil junto tem mais faculdades, aliás, o Brasil tem mais faculdades que todos os países juntos. Eu desconfio um pouco disso aí, porque nos Estados Unidos eu conheço muita faculdade lá, né? Só numa cidade tem 15 faculdades, então, enfim, não é uma estatística muito real, mas pelo menos nos Estados Unidos tem 700, né, por aí, tem 500, 700 faculdades. Então, não é verdadeira essa afirmação, pelo menos eu desconfio, mas é muita faculdade, gente. É muita faculdade. É a república dos bacharéis. O que esse povo vai fazer com tanto diploma pendurado na parede? Por isso que não passa prisão de ordem, né? Porque não é vocacionado. Está fazendo direito porque todo mundo está indo nessa. E a gente às vezes só copia as coisas ruins, né? A gente não copia as coisas boas. Bom, mas vejam só, problemas crônicos e sérios na formação dos advogados era também coisa do senso comum já. Segmentação da advocacia levada a sério como modelo de negócio, padronizada, customizada, especializada e científica. Não há nenhum advogado que trabalhe comigo hoje que não diga todos os dias, eu devia já estar no mestrado, eu já devia ter iniciado o mestrado, rapaz, eu preciso começar o mestrado, eu preciso terminar minha especialização que eu comecei e não terminei. É uma ânsia, é generalizado isso. E eu digo a vocês, eu fiz doutorado, terminei em 2010 na UNB. Quando eu terminei a minha tese, minha mãe, que é da área de genética, fez mestrado, doutorado em genética, médica, né? Meus pais são médicos, eu fugi da profissão, né? Saí correndo. Minha mãe falou, pronto, meu filho, você acabou seu doutorado, parabéns. Então esses professores aí, 6 professores na banca, lá da UNB, o meu tema era CNJ, Conselho Nacional de Justiça, tinha inclusive membros do CNJ na banca, subprocurador-geral da República, enfim, todo mundo lá. Ela falou, olha, os doutores falaram que você está apto a começar a sua carreira acadêmica. Sua educação formal acabou agora. Sua carreira daqui para frente se constrói. E eu digo a vocês, doutorado é o começo da vida acadêmica de um pesquisador sério. Ou seja, Bruno, quando você terminar seu doutorado, você vai estar 0 bala. Você vai ver. Ou seja, tá na hora, né? Tá na hora. Eu fico cobrando dos colegas, fico cobrando dos amigos. E ajudo, sempre que posso ajudo muito. Tá? Por quê? Porque a gente se habilita. Então não é sonhar muito, não é ser ambicioso, é nossa obrigação. Porque para a gente ter autonomia de pensamento, a gente tem que ter a titulação, né? Estou terminando agora um mestrado brilhante, o professor Cláudio vai lançar o livro daqui a pouco, o mestrado da Unisantos, também tem um altíssimo conceito junto à CAPES, né? Tem um sacrifício de ir lá para Santos, São Paulo, assistir aula lá. Pensem nisso, né? Pensem no sacrifício que é, deixar a família e tal, mas é a necessidade. Bom, hoje temos aí, eu contabilizei 40 especialidades
40 especialidades e nichos de advocacia que são promissores. Eu não vou falar de todos porque não dá tempo. Só na letra A, de carreiras novas que estão surgindo nos últimos anos, eu contabilizei 53. Na letra A. Chegar na letra B vai demorar um pouco. Tá? Advocacia sem papel já é uma realidade. Clientes com consciência ampliada sobre o consultivo. Hoje os clientes eles exigem a fuga do consultivo. Antigamente, para você sugerir uma mediação, sugerir um trabalho consultivo, desculpem, fogem do contencioso. Né? Para você sugerir uma advocacia consultiva, né, enfim, né, de cautela, de um trabalho de preparação, um trabalho de, enfim, para evitar o conflito. Antigamente o cliente disse, não, eu quero ir para a guerra mesmo, eu quero ir para a controvérsia. Hoje em dia os constituintes já se informam sobre quais são as melhores soluções. Eles já têm, inclusive grandes empresas já têm análise de risco, já tem gerenciadores de crise, já tem até o diretor, chamado diretor de convergência, né? Em que todas as direções da instituição, todos os órgãos, eles são consultados para saber o que é que vale mais a pena, litigar ou fazer um acordo. Então, os próprios constituintes hoje têm uma formação superior, uma formação jurídica, às vezes qualificada, tem um departamento jurídico, e isso exige muito conhecimento da gente. Bom, mentalidade de gestão cada vez mais fomentada nas bancas de médio e grande porte. Quando a gente falou hoje do escritório de advocacia que trabalha com contencioso de volume, a gente está falando de uma empresa, de uma firma. E essas firmas têm uma estrutura organizacional riquíssima. Então, a gente tem até hoje escritórios com engenheiro de produção, professor Silvio. Aqui na Paraíba nós temos um escritório de advocacia que contrata engenheiro de produção, porque é uma linha de montagem de petições, em série, para bancos, operadoras, né? Enfim, telefonia. Então nós temos essa realidade. E está vendo aí também que a gente tem um mercado aí que está invadindo, né? Que são os estrangeiros. Grandes escritórios de advocacia estrangeiros estão se firmando no Brasil. A OAB tem uma certa dificuldade de lidar com esse tema, porque no momento em que eles criam o escritório aqui como sócio brasileiro, a gente não pode fazer muito. E aí a gente tem que aprender. Já que os grandes escritórios estão invadindo aqui, vamos copiar a receita de sucesso deles. Ou seja, isso se chama, né, benchmarking. A gente vai copiar exatamente o que deu certo. Então a gente utiliza as armas do inimigo e com isso a gente vai, né, enfim, sobreviver, a gente vai superar. Né? A gente estava discutindo isso hoje na ESA, né, no chat da ESA, por conta de um curso que está vindo para João Pessoa, que seria um curso melhor do que o nosso. E quando a gente foi contar, né, os itens, vamos fazer uma contagem, Renata, do diferencial que eles teriam e dos nossos diferenciais, nós vimos que nós ou empatamos ou ganhamos. É porque nós subestimamos muito o potencial do Nordeste, subestimamos demais. Né? A gente acha que nós somos o primo pobre, né, do Brasil e nós não somos. Tá? A gente só perde hoje para os Estados Unidos. As faculdades da Europa estão buscando as instituições brasileiras para fazerem convênio e intercâmbio. A gente já tem mestrado já na África. Agora o próximo passo é oferecer doutorado a italianos. Tá? Um belo dia a gente vai estar conseguindo pelo menos equilibrar o jogo com os americanos, que ainda, na minha concepção, para quem me conhece sabe que eu sou muito ainda americanalhado. Né? Eu acho que os americanos têm ainda um projeto educacional extremamente desafiador. Bom, então, só para concluir aqui, um problema que eu sempre reflito com os meus colegas é que todo mundo hoje faz o direito tendo em primeira vista concurso público. E eu acho isso muito perigoso. Se limitar ao serviço público. Eu, por exemplo, sou da iniciativa privada. Eu nunca me pensei no serviço público. Eu às vezes tenho um pesadelo à noite que eu passo num concurso e vou ter que bater ponto. Né? Isso é um pesadelo para mim. Eu tenho até uma mancha negra no currículo, né? Horrível. Eu já fui servidor de um órgão público. Eu já fui servidor do Senado. Eu fui assessor de Antônio Carlos Magalhães. Esse é o lado bom, que eu trabalhei com uma pessoa séria, uma pessoa boa. Eu fui assessor dele na presidência da Comissão de Constituição e Justiça. Eu fui assessor técnico do PSDB, da liderança da minoria do Senado. Mas só aguentei um ano. Foi uma experiência, um laboratório que eu fiz. Eu tinha um professor da UNB, que era o Gilmar Mendes, na época ele era presidente do Supremo, presidente do CNJ, e ele me convidou para atuar. Já que eu estava pesquisando no CNJ, ele falou: rapaz, você não quer trabalhar comigo lá não no Supremo? Não, desculpe, no CNJ? Eu falei: professor, eu vou pensar, porque eu já sou coordenador de um curso, eu tinha um curso que eu coordenava lá, em Sobradinho, né, lá pertinho de Brasília, pertinho da Asa Norte. Aí eu tinha aula no CEUB, eu tinha um escritório e eu fazia doutorado. Então, estava complicado a minha vida. Aí eu fui pensar direitinho, né, porque eu ia ter que abandonar alguma coisa. Quando eu cheguei no escritório, eu falei com o meu sócio sênior, na época, ele falou: nunca, jamais, em tempo algum. Advogado que vira assessor de juiz, nunca mais recupera a independência. Você nunca mais vai ser advogado de novo.
Você quer trabalhar, quer ganhar um dinheirinho, quer aprender? Então vamos para o Senado. Ele pegou o telefone, ligou para uma senadora que era a nossa constituinte. Na outra semana eu comecei a trabalhar no Senado, aprendendo umas coisinhas lá com Sarney, Renan Calheiros, que isso é bacana para a advocacia, né? Isso é muito importante na advocacia. E lá o escritório está super bem, né? Eu tive que realmente abandonar, porque eu gosto muito dos meus pais, eu sou filho único, eu não tive que abandonar o escritório, mas está todo mundo muito bem, né? Lá o escritório está de vento e pompa. Aliás, a advocacia em Brasília é uma das únicas opções viáveis que eu vejo para ir morar lá. Você pode ser lobista, construtor, advogado. Jamais servidor público em Brasília, tá? Ganhar 20 mil reais em Brasília é desespero. Você passa fome mesmo. Tá? Você não dá. Você juntando 20 anos vai dar entrada num apartamento razoável. Então, quando tem servidor público lá que está estourando dinheiro, os tempos estão mudando. Eu estou falando na palestra. O Paulo Otávio, o senador Paulo Otávio, vice-governador do DF, casado com a filha de Juscelino Kubitschek, dono de metade de Brasília, TV Brasília, Shopping Brasília, né, Rádio Brasília, hotéis de luxo, todas as construtoras lá, né, que levam o nome dele, basicamente a Asa Norte inteira é do Paulo Otávio, foi preso segunda-feira. E hoje foi negado habeas corpus dele no STJ. Continua preso. Fraude, né, esquema para conseguir alvarás em várias cidades satélites, várias regiões administrativas, para construir mais, para ter mais. A investigação começou em 2005. Estamos em 2014 e a coisa está começando a funcionar. Né? O Arruda, o ex-governador, também foi preso. Mas ao mesmo tempo o povo de Brasília é politizado. Eu defendo muito Brasília. Lá a Marina Silva, que não tinha estrutura de poder como tiveram Dilma, né? Lula e os seus opositores, o Serra na época, ficou como a mais votada para o governo do DF no primeiro turno. Mostra uma diferença do público lá, né? Mostra alguma coisa, pelo menos a se pensar. Marina Silva ganhou no primeiro turno de Dilma e de Serra. E pessoal, as coisas estão mudando em todo o Brasil, tá? E eu digo a vocês, está mudando também aqui na Paraíba. Eu já fui contratado aqui por um cidadão por um único critério. Que é professor, doutor? Não. Isso não acrescenta muita coisa aqui não. Aqui está acrescentando pouco. Pelo menos na minha percepção, para a advocacia isso não está acrescentando muito não. Aqui na Paraíba ainda prepondera a questão do dinheiro, né? Do sobrenome de família forte, da influência política. Infelizmente essa é a realidade, eu não vou mentir para vocês, não vou faltar com a verdade.